Show de bola. Então, o diálogo continua. E aí a pessoa diz, lembrando que a pergunta foi, você já foi, né? Have you? Foi lá no Grand Canyon, né? Você já visitou o Grand Canyon. E a pessoa respondeu, yup. Então, aqui nós temos novamente uma variação do yes. No início, você viu o yeah, né? O yeah, ou yeah, também utilizado em inglês, como variação do yes. E agora, mais uma, yup, ok? Essa também significa yes, de forma informal. E aí a continuação da frase é I was there when I was a kid. Repare que eu estou dizendo quando. Estou usando a palavrinha quando, when. Então eu sou obrigado a usar esse passado simples aqui, ó, was. Eu fui lá, ou estive lá quando eu era criança. I was there when I was a kid. Ok? Olha que legal como que existe uma junção de palavras aqui, ó. I was there when I was a kid. When I was a kid. When I was a kid. Vamos lá, vamos tentar? Você precisa fechar os olhos. Esquece a leitura, tá? Treinar fala. Vamos lá, fecha os olhos e repita. Yup, I was there when I was a kid. Marcelo, tá rápido demais. Não tá rápido demais, tá natural. Se atente à sonoridade, não a palavras isoladas. Esquece as palavras. Escute e repita. De novo. Yup, I was there when I was a kid. Mais uma vez. Yup, I was there when I was a kid. E aí eu vou repetir para você. Você tem o controle dessa aula nas suas mãos. Você vai poder pausar, voltar, repetir quantas vezes você desejar para treinar essa sua pronúncia, tá? Aqui nós estamos repetindo 3 vezes. O ideal é que você faça essa repetição várias vezes. E você reassista a aula várias vezes. E treine a sua fala várias vezes. Ok? Certamente a prática nos leva à evolução. E aí a pergunta foi, did you like it? Quer saber se gostou, né? Claro, pô, se foi lá, eu tô indo lá. É legal? Você gostou? Did you like it? Então, sempre que você quiser perguntar para alguém se a pessoa gostou de alguma coisa, a pergunta é, did you like it? Ok? Você fez algo com alguém, e aí você quer saber, pô, será que ela gostou? Did you like it? Ok? Pergunta sim, did you like it? Beleza? Vamos tentar? Então, de olhos fechados, repeat, please. Did you like it? Did you like it? Did you like it? Very nice. Algumas ressalvas. Primeiro, eu tenho did terminando com a letra D e tem o you logo na frente. O que eu faço? Transformo esse D em D. E aí fica did you. Igual no português a gente faz com canivete, gilete, vinagrete, Marcelo de, ok? Igual no português a gente faz. Agora, em inglês, a mesma coisa. Tenho a terminação de uma palavra com o som, não é a letra, é o som de D ou de T em inglês, e a próxima palavra sendo you, ok? Então, faço did you, tá? E, no final, nós temos o it. Só que, muitas vezes, em inglês, a gente come o T. Então, nós dizemos, did you like it? Olha que interessante. Did you like it? Eu engulo o T. Mais uma vez, comigo, ó. Did you like it? Isso aí, tá? É treino. E aí a pessoa vai responder, of course, né? Gostei muito, é claro, gostei. Of course, I loved it. E aí o I loved it, mais uma vez, nós temos uma palavra com terminação do som de D, loved, e temos uma próxima palavra com o início pronunciado com o som de uma vogal, it. E fica loved it. Eu junto o D com o I. Loved it. Loved it. I loved it. Ok? I loved it. Beleza? Vamos tentar? Of course, I loved it. Of course, I loved it.
Of course, I loved it. Very nice. Aproveitando o momento, e aí? Tá gostando? Are you loving it? Tá bom para você? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários, porque nós temos algumas questões, né? Vejamos. Adriana dizendo, I arrived now, good. Bom, chegou a tempo, Adriana. Depois você pega o que você perdeu, tá? E Gabriela tá dizendo aqui uma parte importante, ó. É um pouco difícil lembrar a frase toda. E aí entra o que eu disse anteriormente, tá, Gabriela? Não tente lembrar as letras, as palavras, não tente lembrar isso. O mais interessante aqui é você pensar, se atentar ao som daquilo que você ouve. Então, I loved it. Eu esqueço as letras, eu esqueço as palavras, eu só presto atenção naquilo que eu escuto e eu repito, I loved it. Só isso, mais nada. Sem letra. Você vai repetir, e aí quando você repetir aquilo que você escuta, de olhos fechados, você não precisa mais lembrar da frase toda. Você só precisa de repetir o som que você está escutando. Ok? Se eu faço com você um teste assim, ó. Pararapapá. Pararapapá. Pararapapá, pé. Pararapapá, pé. Ó, já começa a complicar. Pararapapá, pé, pipi. Pararapé, popô. Ó, se eu começo a mudar esse som e a variar esse som, ele pode se tornar um pouco difícil, mas se eu me atento àquilo que eu escuto, eu não preciso mais lembrar das letras ou das palavras. Eu só preciso repetir aquilo que alguém está me dizendo. Ok? Esse é o segredo aqui, para que você possa falar de verdade. E como é que eu vou lembrar do que eu estou falando? Bom, primeiramente eu expliquei para você o significado da frase. E aí, sobre isso em especial, você vai aprender lá no dia em que eu ensinar para você a primeira chave da fluência, que é no dia do primeiro pilar, né, da metodologia Wave, e na segunda aula igualmente, onde você tem ali o segundo pilar que se une ao primeiro. Mas só para que você já tenha, já vou dar um spoiler aqui, né? Para que você já saia daqui com essa ideia, é importante que você unifique essa frase, que você já sabe o significado, com algo que já foi vivido por você, ou pelo menos que você viva isso no seu pensamento. Então, quando você diz assim, I loved it, por exemplo, lembre de uma coisa que você amou muito, e aí você repete, I loved it. Mas tem que lembrar da situação, ok? Você lembra, traz a memória, quando eu comprei meu carro, foi maravilhoso, eu amei aquele momento. Então, I loved it. E aí você une uma coisa na outra, tá? Mas mais para frente eu vou explicar como é que você faz, tanto para aprender qualquer palavra em inglês e nunca mais esquecer, quanto para aprender qualquer frase em inglês e formulá-las e nunca mais esquecer. Vocês vão aprender isso ao longo da imersão, tá? Show de bola. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Aí, ó, Marcos está dizendo, na sala de aula eu entendi as professoras lá em Dublin, mas nas ruas eu não. Por quê? Porque estava preparado para o inglês certinho, né? Mas na hora do inglês de rua, não é tão certinho assim. Foi legal esse comentário, Marcos, porque me trouxe à memória uma aula que eu lecionei para um japonês chamado Fumio Takahashi. E Fumio, ele veio para o Brasil por causa de uma empresa multinacional na qual ele trabalhava, e ele era diretor dessa empresa no Japão, e ele foi indicado para assumir a empresa em São Paulo. E aí, para que ele assumisse a empresa em São Paulo, ele precisava aprender o português. Então, a empresa, por algum motivo, selecionou 2 cidades distintas no Brasil para ele viver, somente para aprender o português durante 1 ano. 6 meses ele ficou em Recife, 6 meses ele ficou em Juiz de Fora, minha cidade, aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais. E aí, nesse período de 6 meses em Juiz de Fora, ele teve aulas comigo de português. Como assim, Marcelo? Aula contigo de português? E na época, meu português era bem pior que hoje, acredite.
Mas o que a gente fazia 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, durante um período de 2 horas consecutivas, era conversação, era só falar o idioma. Ele tinha aula de português em muitas escolas distintas, tá? Inclusive, ele aprendia o português certinho. Então, o meu intuito era estragar o português dele, entre aspas, né? Mas fazê-lo aprender o inglês das ruas, o inglês que ele precisava, ou o português que ele precisava para poder se comunicar. E certa vez, Fumio chegou muito triste para mim na aula. E ele compartilhou comigo que ele não conseguia comprar pão. E aí eu disse para ele, pô, mas como é que você está perguntando lá na padaria? Ele falou, estou falando assim, assim, assado. O bom é que quando ele falava e eu não entendia, ou eu falava algo em português e ele não compreendia, ele falava inglês fluente e eu também. Por isso que a gente ele fazia aula comigo, né? Porque a gente tinha essa terceira língua para ajudar. E quando ele falou para mim, eu falei, não, cara, poxa, desse jeito a pessoa não vai te entender mesmo. Repete comigo, ó. Bom dia. Bom dia. Isso, desse jeito. Agora, repete comigo. Me vê 2 pão aí. Me vê 2 pão aí. E aí ele repetiu, né? Eu falei, agora amanhã você vai chegar na padaria e vai falar isso, tá bom? Bom dia, me vê 2 pão aí. E, e aí ele fez. O interessante é que aquilo passou e eu não lembrava mais, né? Foi tipo lá, sei lá, uma sexta-feira, teve o final de semana, na segunda ele chegou com um sorriso de uma orelha a outra. E ele falou comigo, Marcelo, eu tenho que te contar. Eu falei, pô, cara, tá feliz hoje? O que que houve? Pô, consegui comprar pão. Eu falei, como é que foi isso, Fumio? Conta para mim. Pô, cheguei lá, falei, bom dia, me vê 2 pão aí. A mulher colocou 2 pães na sacola. Isso é o inglês do dia a dia, né? Quer dizer, no caso dele, o português, mas é importante que você aprenda o certo e o errado. É responsabilidade do professor passar isso para o aluno, porque você tem que estar preparado para a vida, para a vida. Show? O que mais temos aqui? I like this, of course, I'm loving it. Yes, I love it. Legal, que massa. O Arlen também está comentando, né? Eu me acostumei a assistir com legenda, vejo que consigo aprender mais palavras. Verdade. Com legenda é um segundo plano, é um plano que não pode ser utilizado no início. Se você não consegue entender o que as outras pessoas estão dizendo para você, ou assistir um filme sem legenda em inglês, é porque você está treinando apenas a leitura. Depois que você faz o treinamento suficiente para que você possa compreender o que as pessoas estão dizendo, compreender um filme, uma música e entender, aí você pode partir para a legenda. Por quê? É o segundo estágio, é a hora de aprender vocabulário. Tá bom? O que a gente não pode é inverter a ordem. Porque se a gente inverte a ordem, a gente não fala fluente. É só isso. Agora, se o objetivo é só aprender vocabulário, tá show. Eu só acho que muitos professores de inglês dizem que se você aprender, sei lá, 7.000 palavras em inglês, você fala fluente. Eu, particularmente, jamais vi palavra solta formar frase sozinha. Então, ficar aprendendo um monte de vocabulário, mas sem saber formar frases com ela, e não conseguir entender o que o outro está dizendo, não tem fluência, porque não tem comunicação. Você não entende o que o outro está dizendo e não consegue se expressar formando as suas frases. Entende o que eu quero dizer? A gente só não pode inverter a ordem, mas existe um momento propício para se utilizar a legenda. E é um trabalho completamente diferente. Não é assistir o filme todo com a legenda. É no máximo 2 minutos, 1 minuto e meio, porque você vai fazer um trabalho específico de busca por vocabulário. Só isso. Show? No mais, você já consegue fazer, né? Assistir no original. E é isso que importa. O que mais temos aqui? Muito bom, muito bom. Ah, já está dando para degustar, né? Diz aqui o Norivaldo. Exato, Norivaldo, exato. O melhor ainda está por vir, hein? Ah, o Alan também está dizendo, né? Tem uma série na Netflix chamada Friends, e certamente Friends é uma das melhores porque ela utiliza diálogos assim, bem simples, como o Arlen está dizendo, e bem do dia a dia, né? Muito, muito legal, ajuda bastante, tá? Ah, Paulo está dizendo, estou rindo muito aqui, né? Me vê 2 pão aí. E foi exatamente isso, e funcionou. Ok, então, a última frase dessa tela é I'm sure it's an amazing experience. Lembrando, a pessoa, vamos recapitular,
A pessoa está com feriados próximos, vai viajar para o Arizona, no Arizona vai visitar o Grand Canyon, conversando com um amigo disse que já foi lá quando era criança, esse amigo curioso perguntou se ele gostou, ele disse que amou, e aí agora esse amigo diz, pô, eu tenho certeza que vai ser uma experiência incrível. E a palavra que nós temos para incrível aqui é amazing, 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 ok? Então, I'm sure it's an amazing experience. Quem estuda aqui na Wave sabe disso. I'm sure it's an amazing experience. É, não é? Uma experiência incrível estudar na Wave. I'm sure. Vamos quebrar agora essa frase em duas. I'm sure. Quando você diz I'm sure, você diz eu tenho certeza. Você pode utilizar, eu trouxe duas variações para você, tá? Você pode utilizar o of course, que eu acabei de dar na frase anterior, né? Em branco, of course, que quer dizer é claro, com certeza. Ou você pode utilizar o I'm sure, eu tenho certeza, tá? Vai funcionar igual. E quando você diz I'm sure, você pode utilizar isso também para diversas situações na sua vida. Então, quando você quer dizer eu tenho certeza, você fala I'm sure. O complemento da frase é uma experiência incrível. Nós temos aqui a palavra amazing. Mas amazing não é a única palavra que a gente pode utilizar para incrível. Nós podemos usar, por exemplo, incredible, né? Awesome, fantastic, né? Tem várias outras palavras, fabulous. É óbvio que em português também, fabuloso, incrível, maravilhoso, marvelous em inglês, né? Eu trouxe amazing para você já ir se acostumando com esse vocabulário. Vamos lá? Vamos tentar então repetir essa palavra, ou essa frase, perdão. Olhos fechados, hein? Ouça e repita, por favor. I'm sure it's an amazing experience. I'm sure it's an amazing experience. I'm sure it's an amazing experience. Muito bacana. Muitas pessoas me perguntam assim, Marcelo, como é que eu faço para pensar em inglês? Todos os professores dizem que eu preciso pensar em inglês, mas ninguém me explica como que eu tenho que fazer para fazer isso acontecer na minha vida. Então eu vou explicar isso para você. Como é que se pensa em inglês? O que geralmente acontece é que você ouve o inglês, traduz para o português, depois traduz para o inglês para que você possa falar com a pessoa, né? Você tem um triângulo aqui. A gente tem que sair do inglês para o inglês e do inglês para o inglês. Tá? Como é que a gente faz isso? Treinando. E de que forma que a gente treina? Ouvindo e repetindo aquilo que você ouve. Esse é o caminho. Então, quando você faz esse treino inicial, é importante que você repita exatamente aquilo que você ouve. E a minha recomendação é que você, inclusive, imite o que a outra pessoa está dizendo. Quando você estiver assistindo um filme, por exemplo, vendo um vídeo, uma série, enfim, e a pessoa falar uma frase, e você entender aquela frase, repita aquela frase, inclusive imitando a voz daquele personagem. Com o passar do tempo, você vai criando sua própria identidade. Mas, inicialmente, tente fazer isso. Porque quanto mais você fizer, e aí você vai levar isso para dentro do banheiro, enquanto você está tomando banho, você vai levar isso para o momento em que você está lavando a sua louça, dirigindo o seu carro, né, caminhando pela rua, enfim. Todos os instantes da vida. Você vai ficar repetindo essa frase, praticando essa frase, para que você possa melhorar essa sua pronúncia e para que você possa treiná-la internalizando de fato. Mas quanto mais você repetir, mais própria ela ficará para você. Então, mais identidade própria você vai ter em cima dela. Mas, inicialmente, tente imitar mesmo. Eu faço isso constantemente em português. Não somente em inglês, mas principalmente em português. Às vezes eu ouço alguém falando uma coisa, eu acho engraçado, eu repito. Não sei se você faz isso, tem esse costume, né? A pessoa falou um negócio, falou uma coisa engraçada, eu acabo repetindo a mesma frase e, inclusive, tentando imitar o mesmo som. Isso ajuda e muito os alunos a partirem direto do inglês para o inglês, tá? Lembre-se que quando você nasceu, você não tinha português. Você não tinha língua alguma. Não existia conexão. Hoje, a gente pode utilizar o português para nos auxiliar, se isso for nos ajudar de fato, se isso for nos
nos fazer ganhar tempo. Mas se for atrapalhar, meu querido, minha querida, a gente precisa retirar do caminho, tá?